E a Secretaria da Segurança Pública está detalhando neste momento o caso da morte do advogado Lael Rodrigues. Ontem a esposa dele e outras pessoas foram presas. Cleverton Macedo está acompanhando a coletiva de imprensa e vai trazer outros detalhes sobre essa operação neste momento para a gente. Oi, Cleverton. Uma clínica de medicina. Muito bem, Michele, nós estamos aqui na Secretaria de Segurança Pública. Nesse momento, a diretora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, a delegada Juliana Alcoforato, está explicando os motivos das prisões. 6 mandados de prisão foram expedidos, 5 pessoas foram presas e 1 pessoa continua foragida. Entre as pessoas presas, chamou a atenção a esposa da vítima, o advogado Lael Rodrigues. A esposa é uma cirurgiã plástica, uma médica, e agora a delegada está explicando os motivos dessa prisão. Vamos ouvir. Por várias vezes, num bairro periférico de Aracaju, onde é sabido que toda a discussão acerca da execução delitiva aconteceu. Essas senhoras estiveram nesse bairro por várias vezes e, inclusive, no dia do crime, há imagens captadas da amiga, juntamente com a secretária da esposa, em um veículo dentro do mesmo bairro, onde elas receberam no interior do veículo 2 indivíduos que são os responsáveis pela ação delitiva. A partir de então, não havia mais dúvidas sobre a participação tanto da esposa quanto de sua amiga e de sua secretária. Passamos, então, a coleta de informações acerca de quem eram os executores. As investigações nos levaram, então, a um indivíduo residente ali mesmo no bairro, onde foi mencionado que toda a discussão acerca da prática delitiva aconteceu, e um outro indivíduo ligado a este, que, até o presente momento, ainda se encontra evadido. As imagens, elas são muito indicativas da participação de todos e estão, a partir de agora, à disposição da imprensa. Está aí, portanto, a delegada Juliana Alcoforato, diretora do DHPP, informando que tem provas com imagens de que a esposa da vítima, o advogado Lael Rodrigues, a esposa se encontrou, marcou um encontro com a dupla que assassinou, que atirou contra o carro onde estava o advogado Lael. E a Juliana agora vai mostrar essas imagens para nós. Olha aí, olha, as imagens que corroboraram para o fim dessa investigação. A doutora Juliana continua mostrando aqui agora essas imagens num bairro da periferia. Vamos ver que imagem é essa. Ela vai explicar aqui pra gente de que imagem trata. Toda a imprensa está aqui, viu? Todos os órgãos de imprensa, todos aqui, que foi um crime realmente que chamou a atenção de toda a sociedade, por serem pessoas muito conhecidas, tanto a vítima como também a esposa da vítima. Vamos ouvir a doutora Juliana. Para que a gente chegasse a uma maior compreensão acerca dos fatos, como dito, foram as imagens coletadas no próprio condomínio onde as vítimas residiam. Nessas imagens é possível nós vermos o portão de saída da vítima e aqui um veículo Polo que se aproxima do portão e fica em evidente situação de aguardo. Ele vai desligar os faróis e permanecer aí sem que ninguém desembarque. Nesse momento é possível ver a moto onde estão os executores passando na lateral do prédio das vítimas. A moto segue e o veículo permanece no local aguardando. Ela está agora passando as imagens, mostrando a dinâmica como aconteceu o homicídio. É possível nós vermos o veículo que as vítimas utilizavam saindo do prédio e imediatamente depois o veículo que se encontrava aqui parado, esperando, os segue. Aquele carro que está com os faróis traseiros acesos, está a vítima. Assim que dobrou a esquina, segundo a delegada, o carro que está parado vai seguir
a vítima que está acompanhada do filho, que também foi baleado, um filho adolescente, o filho do advogado Lael, que foi baleado, mas sobreviveu. Agora, o carro com os suspeitos, além dos 2 motociclistas que estavam naquela moto. As vítimas no estabelecimento onde eles foram comprar o açaí que eles pretendiam consumir. Eles estão aqui fazendo os seus pratos para levar para casa, eles não consomem no local. E, conforme foi colhido na investigação, o açaí foi um pedido da esposa da vítima. Ela pediu ao marido que fosse buscar o produto para consumo em casa. Eles são vistos consumindo. Está aí o advogado Lael, junto com seu filho, fazendo pratos de açaí para levar para casa. E seguem. Fazendo os seus pratos para levarem para suas casas, para sua casa, é possível nós vermos o veículo Polo passando pelas ruas laterais à lanchonete. E nesse momento é possível nós vermos um braço feminino fazendo um sinal externamente no banco do motorista para os integrantes da motocicleta que vêm logo a seguir. Portanto, olha, os motociclistas ali, olha, que balearam o advogado, estão do lado do carro que também tem outros suspeitos que foram presos. De todas essas pessoas que estamos mostrando agora a imagem, um continua foragido. São 5 pessoas presas e um continua foragido. E a doutora Juliana Alcoforado, diretora do DHPP, está explicando toda a dinâmica para esse homicídio do advogado. Nas imagens ocorre a execução e o crime também foi captado por câmeras das imediações. Aí o momento dos disparos, o carro para, eles ainda seguem, que é justamente quando vão levar a vítima. O filho vai levar o pai para o hospital, porque viu o pai baleado, mas infelizmente não chegou a tempo de socorrer o pai. E ele também estava baleado, mesmo dirigindo o carro, e sobreviveu, o filho adolescente. Que o veículo utilizado na prática da infração criminosa, o Polo aqui mencionado, ele foi alugado pela amiga da esposa, a segunda indiciada nesse procedimento. Nessas imagens é possível nós vermos, na noite do crime, cerca de 1h30 antes dele acontecer, o mesmo veículo Polo parado no bairro Santa Maria, aqui na capital sergipana, recebendo 2 homens, os mesmos homens que foram os responsáveis pela execução criminosa. Em outras imagens, logo a seguir, após essa coleta feita no bairro Santa Maria, nós obtivemos o registro da amiga e da secretária saindo do mesmo veículo num prédio residencial na zona sul de Aracaju. A secretária é a nossa terceira indiciada na apuração. Portanto, então, gente, são 5 pessoas presas até o momento. A secretária, inclusive, da cirurgiã plástica, uma amiga da cirurgiã, os 2 homens que executaram o crime, né, o motociclista e o garupa, que atiraram contra o carro do advogado Lael Rodrigues, e tem uma pessoa ainda foragida. E a delegada continua a explicação. Que o advogado Lael, ele nutria ciúmes dessa moça com sua esposa. Inclusive, essa foi a razão dele ter montado campana no estabelecimento onde a esposa trabalhava, para poder surpreendê-la. Ocasião em que, de fato, ele a surpreendeu chegando ao local no veículo de uso da amiga. Pelas informações, viu, Michele, que a delegada explicou, o que teria motivado o crime é que o advogado, no caso a vítima, ele descobriu um caso amoroso entre a esposa e a secretária. E não gostou disso, inclusive flagrou essa situação e ela...
E pelo menos é a informação que nós entendemos aqui. É claro que nós vamos trazer mais detalhes de tudo que aconteceu no SE1. Aí vamos ter as entrevistas explicadas com calma por todo o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, mas pelo que nós captamos, foi um crime passional, conforme já explicou aqui a polícia, descartando a possibilidade de ter sido um crime provocado por clientes do advogado Lael, que defendia pessoas que estavam em conflito com a justiça, inclusive pessoas ligadas a crime organizado, então descartou essa possibilidade. Nós vamos trazer mais detalhes. Vamos tentar aqui agora conversar com um dos delegados. Então, o senhor pode responder no microfone? Estamos ao vivo. O que motivou, então, foi um crime passional. Vou começar aqui com o delegado Tiago. Foi um crime passional, delegado? Nós sabemos que tem uma relação próxima, né? Uma relação próxima nós podemos afirmar. Quanto à questão pessoal, para comprovar se existe ou não romance, nós precisamos aprofundar um pouco. Agora que existe uma relação muito próxima entre elas, existia. Então, havia um flagrante aí do advogado, há uma amizade que a esposa tinha com a secretária, seria um romance. O que foi que provocou essa revolta da vítima com a esposa? Existiu uma relação de extremos ciúmes por parte do Dr. Lael, da relação dela com as funcionárias dela e com essa moça, o que desencadeou todo esse fato fatídico, né? Quem que teria planejado? Foi a própria esposa quem teria planejado a morte? O contexto da investigação deixa clara a participação dela no homicídio. Inclusive tem detalhes de que ela queria que fosse buscar o açaí, não queria que o iFood ou alguma empresa terceirizada levasse, já que alegando que iria ser misturado alguma coisa. E o fato estranho também do horário, né? Próximo 10 horas da noite, e toda aquela estrutura para a execução do crime já estava pronta ao lado da residência da vítima. Quer dizer que a esposa, a secretária dela e essa amiga se encontraram com os dois assassinos, no caso, o motociclista e o garupa que estava armado. Não, veja bem, quem se encontrou foi a amiga com a outra, com os executores que estavam numa motocicleta. Certo? Isso... O veículo alocado em nome da pessoa com quem o Dr. Lael tinha uma relação de extremos ciúmes em virtude da médica. Então, os fatos comprovam, né? As imagens são bem claras, a forma de que foi feito o crime, né? Se encontrava muito também no município de Laranjeiras, em determinado local de Laranjeiras. Eu acredito que onde tudo começou a ser arquitetado e planejado. Muito bem, então não há dúvidas da participação da cirurgiã plástica nesse crime? Não, a Polícia Civil de Sergipe não tem dúvidas alguma da participação dela, do envolvimento dela e da sua amiga tão próxima nesse crime. Tá ok, olha, nós vamos voltar aos estúdios. Se tiver algum desdobramento sobre esse caso, Michele, a gente vai trazer ainda ao vivo aqui no Bom Dia. Lembrando que todos os detalhes da prisão de 5 suspeitos e uma pessoa continua foragida do homicídio do advogado Lael Rodrigues, vamos trazer no Jornal do Meio-Dia, no SE1. Michele, é com você. Barreto já de volta aqui para trazer as notícias das últimas horas, e você viu que a gente está acompanhando, né, a coletiva de imprensa da Secretaria da Segurança Pública, que está detalhando neste momento o caso da morte do advogado Lael Rodrigues, né, Leonardo? Um caso que chocou toda a população sergipana. Vocês já viram aí um pouco do desenrolar dessa história, e a gente volta para lá com o repórter Cleverton Macedo, que está com a coordenadora do DHPP, a delegada Juliana Alcoforado. Cleverton, com você. Muito bem, vamos conversar agora aquela que presidiu todo esse inquérito, a diretora do DHPP, a delegada Juliana Alcoforado. Delegada, o que era que a vítima, isso ficou na dúvida ainda, a vítima tinha ciúme da esposa por causa de uma relação com a secretária. Que relação era essa que ele tinha? Que motivou esse ciúme dele? Restou comprovado ao longo da investigação que a vítima nutria ciúmes da relação da esposa com uma amiga. Em razão desses ciúmes, ele teria inclusive ficado escondido no estacionamento do prédio onde ela trabalha, na véspera do crime, onde
ao vê-la chegar no veículo utilizado por essa amiga, ele a surpreendeu e houve uma desavença entre eles ali no local. Ao longo da investigação, restou evidente que por diversas vezes o casal sinalizava uma separação, muito embora nenhum dos dois tenha efetivamente consumado o processo. Inclusive, a esposa chegou a se retirar do lar conjugal em dado momento e eles voltaram a dividir mais uma vez a moradia em momento posterior. Então, era uma separação que vivia sendo mencionada, mas nenhum dos dois efetivava. E ficou evidenciado também que havia um grande patrimônio aí que motivava parte do processo dificultoso de que essa separação pudesse ser consumada. Um grande patrimônio passa de 1 milhão? Segundo o que foi coletado, é um patrimônio volumoso, muito acima disso. E mais detalhes da investigação estão sendo oferecidos à Justiça para que o Judiciário tenha plena ciência de todos os fatos envolvidos. Então, essa amiga, é porque tem 2 mulheres além da esposa que foi presa. Tem a secretária da cirurgia plástica e tem a amiga. Então, a vítima nutria um ciúme desta amiga, não é da secretária? Exatamente, nutria ciúmes da amiga, e a secretária foi indiciada também durante o curso da investigação por ter sido captada em imagens no mesmo dia do crime, cerca de 1h30 antes, no bairro Santa Maria, no interior de um veículo onde os 2 indivíduos que executaram o crime ingressaram. Nós temos convicção da presença dela dentro desse veículo a partir do instante em que, poucos minutos depois, ela é vista descendo desse veículo no estacionamento do prédio onde a amiga morava. Agora, doutora, para que fique claro, o que é que levou a polícia a acreditar no envolvimento da esposa nesse caso? Porque aí, tudo bem, você já tem a comprovação do envolvimento da secretária, até porque se encontrou com os atiradores, tem essa amiga também que estava junto, mas o envolvimento dela, como é que vocês encontraram alguma ligação com a morte do próprio marido? Quando nós analisamos as imagens do crime, restou evidenciado que alguém passou uma informação privilegiada, que somente quem estivesse próximo à vítima saberia, que a vítima estava descendo o elevador do prédio, pegando o carro para ir até o açaí naquele momento, buscar o produto. E pudesse, a partir de então, ser seguida para que o crime se consumasse. Antes desse momento, em que o veículo utilizado na ação se aproximou do edifício da vítima, ele já estava nas imediações, em situação evidente de aguardo de informação para que pudesse se aproximar da entrada e saída de veículos do prédio. Ainda coletamos que foi a própria esposa quem pediu que a vítima fosse comprar o açaí, o que ela mesma confirmou. Com relação ao foragido, são 5 pessoas presas, temporárias, prisões temporárias, tem uma pessoa foragida, qual seria a participação dela? Essa pessoa foragida foi uma das pessoas que participou da orquestra criminosa e angariou ainda mais outras pessoas que pudessem orientar e conseguir todos os itens necessários para que o crime fosse perfeitamente executado. Os 2 que estavam na motocicleta foram presos? Um dos que estava na motocicleta foi preso e nós temos ainda hoje a divulgação de uma pessoa que se encontra foragida. É justamente o pistoleiro que está foragido? Terceira pessoa. É uma terceira pessoa. Muito bem, delegada, muito obrigado pelas informações, tá? E, portanto, espero que o telespectador tenha entendido. A gente vai trazer, viu, gente, mais detalhes de tudo que aconteceu, um crime que chocou a sociedade, tanto a esposa, muito conhecida, o advogado também, o Lael, a vítima, muito conhecido também, e a gente vai trazer todos os detalhes no SE1. Michele. Obrigada, Cleverton. Agradecer mais uma vez a participação da delegada Juliana Alcoforado aqui, trazendo essas informações e respondendo aos questionamentos ali do Cleverton Macedo, que são questionamentos de muita gente, né? O caso ganhou grande repercussão e com essa reviravolta que foi divulgada ontem com o início da operação, então, né? E a gente percebe que ela não se aprofunda ali em alguns temas porque a investigação ainda está em andamento. Exatamente. E, é claro, essa é uma medida da polícia para não atrapalhar o processo de investigação. Até porque tem uma pessoa foragida ainda vamos ter mais desdobramentos dessa investigação sobre esse crime que vitimou aí o advogado Lael Rodrigues no mês passado.